Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a fase 4 da cultura do algodoeiro. Fase essa que compreende-se quando a planta tem aproximadamente de 100 a 110 dias e tem em torno de 20 a 22 entrenós. Quais são os pontos importantes dessa fase? Primeiro, manejo de doenças, principalmente ramulária. Manejo de bicudo é super essencial. Depois, é nessa fase que nós aplicamos a capação química, ou que a gente realiza a capação química, que nada mais é do que o uso de regulador de crescimento em doses mais elevadas para parar o crescimento da planta e fazer com que ela direcione todo esse fotossimilado para essas estruturas reprodutivas. Outro ponto muito importante para a gente confirmar se a planta está entrando em carout é identificar a última flor branca. Vamos exemplificar o carout, né? Então aqui nós temos uma planta, nós identificamos a última flor branca e acima da última flor branca nós encontramos 1, 2, 3, 4 entrenós. Então, olhando a estrutura da planta, a quantidade de estrutura reprodutiva, maçãs já que estão praticamente prontas na fase final de enchimento, a gente pode considerar que essa planta ou essa lavoura de modo geral está entrando no carout. Então aqui agora é acompanhar e fazer o controle das principais pragas. Bom pessoal, nessa fase a planta praticamente já se passou aí 2/3 do ciclo de vida dela. No entanto, esse 1/3 que falta ainda demanda vários cuidados. Dentre eles é o manejo de pragas, que nós precisamos focar principalmente no manejo de bicudo, porque ele vai causar dano direto nas estruturas reprodutivas, principalmente as estruturas reprodutivas do ponteiro. Então ele sempre se encontra distribuído na planta como um todo, né? Mas nessa fase o bicudo tem uma preferência pelas flores e por esses botões florais do ponteiro. O pulgão, se a gente deixar ele reinfestar ou num índice muito alto, pode causar problemas para a gente lá na época da colheita, porque ele pode manchar a fibra, principalmente por causa do seu excremento. Ele vai aumentando a população de tal forma, vai se multiplicando, e o excremento dele, que é bem açucarado, pode manchar essa fibra, dando problema na hora que você for comercializar. Então nessa fase também tem que se ficar atento e cuidar e realizar um manejo específico para o pulgão. A outra praga que nós precisamos ter atenção é principalmente ácaro rajado, que é nessa época que acaba aparecendo com mais frequência, porque o clima vai ficando mais seco, as temperaturas mais amenas e acaba prevalecendo a presença desse ácaro aqui nas folhas do ponteiro. Então muito cuidado também para essa praga. Também se faz necessário o manejo dos percevejos, tanto os percevejos migradores, os percevejos que vêm de outras culturas, principalmente da soja e do milho, como também os percevejos manchador e o percevejo rajado, que são comuns da cultura. Para que a gente tenha um bom resultado final, o monitoramento de pragas se faz constante, como eu já tinha dito, durante todo o ciclo até a abertura praticamente aí de 60 a 70% da lavoura. É importante a gente continuar com esse monitoramento. O que eu gostaria de destacar para vocês é o manejo de ramulária. Nós temos duas possibilidades hoje. Ou a gente escolhe uma cultivar que tenha uma boa tolerância para a ramulária, ou nós vamos ter que migrar para algumas variedades mais susceptíveis. Isso depende da região, depende da fertilidade da área, das condições que o produtor tem para a escolha dessas duas variedades. Caso
a gente opte por uma variedade susceptível à ramulária, nosso objetivo é levar o maior número de folhas saudáveis até essa fase, com 100 e 110 dias, para que ela tenha um painel solar suficientemente grande para que ela possa encher todas essas estruturas reprodutivas aqui do ponteiro. Hoje esse ponteiro é de extrema importância para a gente chegar em altas produtividades, em torno aí ou acima de 300, 330 arrobas por hectare. É super importante a gente garantir e preservar essas folhas do terço médio e ponteiro para que a planta produza fotossimilado suficiente que esteja em alto vigor para encher essas estruturas reprodutivas aqui do ponteiro. Outras duas doenças que eu gostaria de deixar em destaque nessa fase seria a mancha-alvo e mofo branco. Especificamente nessa área, a mancha-alvo não apareceu, provavelmente visto ao manejo que nós adotamos para a ramulária e a rotação dos grupos químicos que nós adotamos. Isso favoreceu muito aí o controle, provavelmente, da mancha-alvo, que esse ano não veio aparecer. Mofo branco, uma das metodologias de controle é a utilização de rotação de cultura, principalmente com gramíneas. Especificamente aqui nessa área, nós plantamos o algodão em cima de uma palhada de milho. Então isso favorece muito o controle dessa doença, caso ela esteja presente. É nessa fase também, pessoal, que nós realizamos a última aplicação de regulador de crescimento, ou seja, a famosa capação química, que nada mais é do que doses maiores de regulador de crescimento que nós utilizamos durante todo o ciclo da cultura numa única aplicação, para que a planta pare de produzir novas estruturas reprodutivas, novos nós reprodutivos e passa a direcionar todo o seu fotossimilado para as estruturas reprodutivas, para que a gente tenha aí uma uniformidade de planta, uma uniformidade de formação das estruturas reprodutivas, facilitando sem dúvida lá na frente a nossa colheita, onde a gente vai ter uma colheita mais uniforme, uma colheita mais limpa e de alto rendimento. Só relembrando, toda a cobertura necessária para essa lavoura, no caso, ela já foi feita 10 dias atrás, a última cobertura, tá? Para que esses nutrientes, principalmente nitrogênio e potássio, tenha tempo de se mineralizar e de ficar disponível para essa planta, para que ela tenha vigor e consiga bombear, ou trazer esses fotossimilados produzidos aí pela fotossíntese e encher essas estruturas reprodutivas que a planta tem. Nós vamos ter aqui ainda flores para acabar de abrir, maçãzinha em formação, então, e maçã formada. Sendo isso, se a gente tem uma boa retenção de bacheiro, terço médio e ponteiro, provavelmente será necessário um complemento foliar para que a gente dê condição para essa planta formar essa estrutura reprodutiva, ou essas estruturas do ponteiro. Para ter essas grandes produtividades que nós estamos tendo, se faz necessário o enchimento dessas estruturas reprodutivas do ponteiro. Bom, pessoal, para chegar nessa fase aí com uma boa retenção de estruturas reprodutivas no bacheiro, terço médio e ponteiro e ter boas produtividades, eu costumo dizer que o algodão ele testa o nosso coração. Por quê? 60 a 70% de todas as estruturas reprodutivas que ele produz durante o seu ciclo, ele aborta. Então nós temos que reter em torno aí de 30 a 40%. E isso não é fácil. Gostaria de exemplificar para vocês, no gráfico que vai ser mostrado aqui em cima, a resposta do algodoeiro às altas temperaturas. Nota-se que a resposta da planta em termos de produção de nós reprodutivos e flores é linear com o aumento de temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o número de flores e maior o número de nós.
No entanto, temperaturas acima de 35 graus, a porcentagem de abscisão aumenta muito, chegando a 100% das flores produzidas. Portanto, pessoal, na segunda metade da fase 4, que é essa que nós estamos agora, a ocorrência de qualquer estresse que diminua a fotossíntese, esses fotoassimilados, devido aí às temperaturas muito altas, estresse hídricos, tempo encoberto, pode ocorrer aí a queda de estruturas reprodutivas, além de prejudicar principalmente a qualidade de fibra, no quesito fibras imaturas. Então, fazer esse manejo, chegar nessa fase com uma cultura com bastante retenção de estrutura reprodutiva, bastante folha, onde a gente tem aí o reconhecimento que foi feito um bom manejo de doenças, principalmente ramulária, né? E uma boa retenção de estruturas reprodutivas, tanto do terço médio e do ponteiro principalmente, quando a gente tem presença do bicudo, não é fácil. Isso significa dedicação, principalmente do pessoal da fazenda, né? Que está ali no dia a dia, monitorando, fazendo as aplicações no momento certo, na hora correta, para que a gente tenha sucesso. Então, pessoal, finalizando, quais são os pontos importantes para relembrar dessa fase 4? Fazendo esses tratos culturais, manejo de doença, pragas, regulador de crescimento e tendo uma boa retenção, a gente vai preparar essa planta para que a gente tenha aí uma boa colheita, uma colheita no limpo, uma colheita rápida e com qualidade. Isso vai ser o nosso próximo encontro, que nós vamos estar falando aí do momento de desfolha e do momento ideal de colheita. Um abraço!